Olá pessoal, existe uma frase que muita gente repete quase como uma promessa. Quando eu ganhar mais dinheiro, eu vou começar a investir. Mas hoje, eu quero te dizer uma coisa que talvez doa um pouco para você ouvir. A maioria das vezes, o problema não é simplesmente ganhar pouco. O problema é não ter estrutura. Porque existe gente que ganha R$ 3.000 e consegue guardar dinheiro. Existe gente que ganha 10 mil e vive no limite. E existe gente que ganha 20 mil, né, 20 mil reais por mês e continua endividada, ansiosa e sem patrimônio algum. Então, talvez a pergunta mais importante não seja quanto eu preciso ganhar para começar a investir. Talvez a pergunta certa é a seguinte: o que eu estou fazendo com dinheiro que já passa pela minha mão e eu simplesmente não consigo investir? Eu sei que esse assunto não é tão empolgante quanto falar de ações, dividendos, fundos imobiliários, ETFs ou liberdade financeira. Todo mundo quer saber qual é o melhor investimento. Todo mundo quer descobrir a próxima grande oportunidade. Todo mundo quer encontrar o ativo que vai transformar R$ 1.000 em 1 milhão. É verdade? Mas quase ninguém quer sentar, abrir a planilha, olhar a fatura do cartão, encarar as dívidas, revisar os gastos e admitir: eu preciso colocar minha casa em ordem. E é justamente aí que começa a verdadeira construção da riqueza. Não começa no home broker, não começa na corretora, não começa escolhendo a melhor ação. Começa no comportamento, começa na disciplina, começa na forma que você lida com o dinheiro antes mesmo de investir. Verdade? Verdade é muito simples. Sem sobra, não tem investimento. Sem investimento, não existe patrimônio. E sem patrimônio, não existe liberdade. E sobra de dinheiro não aparece por acaso. Ela é criada, pessoal. Ela nasce quando você para de viver apenas automático. Quando você começa a perceber que aquele gasto pequeno, repetido, todos os meses, não é tão pequeno assim. Por exemplo, assinaturas que você nem usa, compras por impulso que você tenta justificar, parcelamentos que parecem inofensivos, juros de cartão que vão drenando sua vida financeira totalmente em silêncio, restaurantes, aplicativos, deliveries, compras emocionais, estilo de vida acima da sua renda. O problema não é gastar. O problema é gastar sem consciência. Porque cada real que vai embora sem um propósito é um soldado que você perdeu na guerra pela sua liberdade financeira. E aqui entra um ponto muito importante. Se você tem dívidas e dívidas caras, principalmente no cartão, cheque especial ou crédito pessoal, com juros altos, você sabe, talvez o seu melhor investimento agora não seja comprar ações, talvez seja quitar essas dívidas. Porque nenhum investimento consistente, sério e sustentável consegue competir com juros abusivos, né? E juros abusivos ao longo prazo. Antes de pensar em rentabilidade, pensa na sua sobrevivência financeira. Antes de pensar em dividendos, pense em parar de pagar juros. Antes de querer construir patrimônio, pare de destruir o seu patrimônio todos os meses. Eu sei que encarar dívidas é totalmente desconfortável. Muitas vezes dá vergonha, dá medo, dá vontade de deixar para depois. Mas ignorar não resolve. Dívida ignorada cresce. Dívida enfrentada pode ser negociada. Você pode ligar para o banco. Você pode buscar desconto. Você pode se organizar. Você pode montar uma estratégia. Mas o primeiro passo é parar de fugir. Depois disso, vem outra etapa essencial: aumentar a sua renda. Porque cortar gastos é importante, pessoal, mas tem limite.
Você pode reduzir desperdícios, cancelar assinaturas, ajustar o seu consumo e reorganizar a sua rotina. Mas chega uma hora em que só economizar não basta. Você precisa aumentar a sua capacidade de gerar dinheiro. Pode ser uma habilidade, pode ser uma consultoria, pode ser com aulas, pode ser com conteúdo, pode ser com um pequeno negócio em paralelo, pode ser usando a internet, pode ser desenvolvendo uma competência que o mercado valoriza. A renda extra é um acelerador. Ela tira você da dependência total do seu salário. Ela aumenta a sua margem de segurança. Ela permite investir mais. E, principalmente, ela muda a sua mentalidade. Você deixa de pensar apenas como consumidor e começa a pensar como construtor. Construtor de renda, construtor de patrimônio, construtor de liberdade. Agora, quando você organiza seus gastos, elimina dívidas caras e começa a gerar sobra, aí sim entra o investimento. Mas investimento de verdade. Não é aquela coisa aleatória de investir a sua sobra quando alguma coisa sobra no final do mês. Tá? Não é isso. Porque normalmente sobra. Investir precisa ser prioridade. Precisa ter método. Precisa ter consistência. Uma boa meta inicial é tentar investir pelo menos de 10 a 20% da sua renda. Talvez no começo você não consiga. Tudo bem. Mas aí, comece com o que for possível. Mas entenda uma coisa, o objetivo é apenas investir. Refazendo essa frase, o objetivo não é investir apenas uma vez. É estar buscando uma forma de estar sempre investindo, mesmo que comece com muito pouco. Tá? É criar o hábito. É transformar o investimento em parte da sua identidade. Tá? Você não investe porque o mercado subiu. Você não investe porque alguém indicou uma ação. Você não investe porque você viu um vídeo empolgante. Você investe porque decidiu construir um futuro melhor. E é aqui que muita gente erra. Quer aprender, por exemplo, valuation, antes mesmo de aprender orçamento. Quer montar uma carteira antes de quitar uma dívida. Quer receber dividendos antes de gerar sobra. Quer viver de renda antes de controlar o próprio consumo. Isso é construir uma casa bonita em cima de uma areia. Pode até parecer impressionante, né? Mas é apenas por fora. Mas a primeira tempestade desmorona. E a tempestade, galera, sempre vem. Uma emergência, uma perda de renda, uma queda do mercado, uma despesa inesperada, uma crise na família. Tá? Quem não tem base financeira se desespera, vende investimentos na hora errada, volta para a dívida e recomeça o ciclo do zero. Por isso, investir sem estrutura gera frustração. A pessoa começa animada, mas não consegue manter. Investe um mês, falha no outro. Compra um ativo, vende na queda. Fica pulando de estratégia em estratégia. No fundo, o problema não é o mercado, é a falta de base. Então, hoje eu quero deixar uma mensagem muito clara aqui para você. Você não precisa ser rico. Você não precisa ser rico para começar a organizar a sua vida financeira. Você precisa organizar sua vida financeira se quiser um dia se tornar rico. Quando eu digo rico, estou falando apenas de ostentação. Estou falando de paz, de segurança, de dormir melhor, de ter opções, de não depender apenas do seu salário, de poder dizer não quando for necessário, tá? De não entrar em pânico diante de uma emergência, de construir uma vida em que o dinheiro trabalha a seu favor e não contra você. A ordem correta ela é simples. Primeiro, se organize. Depois, elimine de suas dívidas, as dívidas caras.
depois aumente sua renda, depois crie sobra, e então invista com consistência. Essa é a base. Não é glamourosa, não viraliza tanto, não parece sofisticada, mas funciona. A verdade é que liberdade financeira não começa no mercado financeiro. Ela começa dentro da sua casa, na sua fatura, no seu comportamento, nas suas escolhas diárias, na coragem de olhar para a sua própria vida com bastante honestidade. Então, galera, antes de perguntar qual é o melhor investimento, pergunte: eu tenho controle sobre o meu dinheiro? Eu sei para onde ele está indo? Eu tenho dívidas que estão me destruindo? Eu gero sobra todos os meses? Eu estou construindo patrimônio ou apenas mantendo as aparências? Bom, essas perguntas podem incomodar, mas são elas que mudam o jogo. Porque a riqueza não é construída apenas com ativos. Riqueza é construída com mentalidade, disciplina, paciência, direção. Lembre-se, isso aqui não é uma recomendação individual de investimentos. É uma reflexão sobre o comportamento financeiro. Porque antes de você escolher onde investir, você precisa decidir quem você quer se tornar. Uma pessoa que vive apagando incêndio? Uma pessoa que constrói mês após mês uma base sólida para o seu futuro? Acho que a segunda opção é melhor. Então a escolha começa hoje. Não quando você ganhar mais. Não quando o mercado melhorar. Não quando a vida ficar perfeita. Hoje. Com o dinheiro que você tem. Com a renda que você tem. Com as decisões que você pode tomar agora. Porque o futuro financeiro que você deseja não nasce de uma grande tacada. Ele nasce de pequenas decisões repetidas, com disciplina ao longo do tempo. E essa é a base que quase ninguém quer construir, mas é a base que separa quem apenas sonha com liberdade financeira de quem realmente caminha na direção dela. Beleza, pessoal? Então é isso, um grande abraço e fiquem com Deus.